mestre Álvaro Barreto, meu mestre, meu tio, meu pai, né? É um pai que a vida me trouxe, que meu pai entregou para me fazer quem sou eu hoje em dia, né? Quem eu sou hoje em dia. Então, eu só tenho aqui gratidão, viu, mestre? Obrigado por estar aqui disposto mais uma vez para ter uma conversa com a gente, vamos ter essa horinha nossa aqui. Então, queria que você desse a sua introdução à nossa conversa. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você para conversarmos sobre a nossa arte marcial, sobre a nossa história e poder dar aos nossos ouvintes essa possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história. Maravilha, mestre. E é interessante porque, na verdade, eu não tinha nenhuma ideia, né, do que de perguntas e tal, questionamentos e tal. Bem tranquilo, bem à vontade, porque o nosso papo é um papo que eu acho que só de bater papo já é interessante para as pessoas assistirem. Quem nos conhece, né, sabe que a gente tem um papo sempre bem legal. E para mim é sempre uma aula, uma chance de eu colocar as minhas ideias e ter o seu feedback e ouvir sempre com a sua sabedoria e o seu conhecimento. Mas eu estou com uma pergunta mais específica. A gente teve um papo com o mestre João Alberto Barreto, né, e ficou ainda na minha cabeça, né, uma dúvida. Eu preciso que a gente aqui tente assim alinhar para poder responder essa questão, porque hoje está todo mundo no digital, não teve jeito. Estamos aqui nós dois, né? Mestre João Alberto, meu pai, a gente está fazendo aqui, e todos os professores estão dando aula digital. Só que, levando em consideração a psicologia do aprendizado e levando em consideração o conhecimento do domínio do movimento, né? O que veio na cabeça? Se eu estou dando aula para o meu aluno virtualmente, ele está em casa, com um espaço comprometido, mesmo que ele tenha um tatamezinho, tenha alguém para praticar, já melhora um pouquinho, mas vamos dizer, na grande maioria, eu não posso dizer que o universo todo está com essa realidade. Então, alguns têm, outros não têm. Vamos lá. Nesse momento, é um momento de culturalizar o meu aluno, dar ele mais conhecimento teórico, embasamento para o seu argumento, para o meu próprio argumento na hora de ensinar, e procurar menos a performance e mais o conhecimento. Essa é a primeira pergunta, e vem junto dela o seguinte: eu posso aprender, né? A gente pode aprender vendo, só vendo. Então, se eu der para o aluno uma série de posições que ele não conhece, mas que ele possa reconhecê-las, só de vê-las, eu já estou antecipando o que ele vai aprender na frente. Nesse momento, esses caminhos, como é que você avalia, mestre? Essa é uma situação... Tudo que nós estamos passando, né, Silvio, agora é uma situação nova, né? Eu, por exemplo, tinha um problema com a máquina, né? Já estou tendo agora, já estou conseguindo não abrir a guarda ainda. Estou ainda forçando a barra, metendo o joelho no quadril para tentar ele abrir. Mas o que eu quero dizer, como é novo, e como professor de educação física, né, é muito difícil você aprender algo da área da motricidade humana. Qualquer movimento que você o faça, você tem que repetir. E você tem que repetir certo, né? Por exemplo, você joga frescobol na praia. Ali você está treinando, praticando sem técnica de movimentos que normalmente, se você quiser passar para o tênis de campo, você vai ter muitas dificuldades, porque os movimentos são todos eles diferentes, tecnicamente. Muito bem. Então, o que a gente precisa? O Hélio Gracie, quando aprendeu lá o jiu-jitsu com o Carlos, ele assistia às aulas do Carlos, mas ele estava presente, ele estava olhando os detalhes, e todo o tempo estava vendo uma retroalimentação para ele poder corrigir os movimentos. E a gente sabe, você quando começa a dar aula, como você aprende, né? Você sabe fazer, mas na hora que você vai ensinar, você esquece um detalhe. Será que estou certo? E você, às vezes, fica em dúvida com aquele movimento. Então, eu penso que é um novo aprendizado? É preferível isso do que nada? Claro que é preferível. E o que eu imagino? Eu acho, agora veio na minha cabeça isso, eu acho que o nosso aluno, ele tem que mais perguntar e mais colocar para nós as dificuldades que ele está tendo, porque aí a gente vai ter um feedback para poder retroalimentar. Agora, eu não sei como iniciar, vou mostrar o movimento aqui, e ele olha
Ele pode olhar e dizer assim, eu tenho dúvida nesse movimento, nesse aquilo. Aí eu acho que pode fazer isso, diminuir esse ato entre nós, professores, e o aluno, e aproximar o máximo na parte cultural, na parte da explicação virtual, para que ele possa exatamente entender um pouquinho mais a respeito disso. Mas eu acho que o treinamento, a prática com o outro, é fundamental. Porque, na verdade, o que acontece? Num momento como esse, o aluno que está ali aprendendo jiu-jitsu, né, tá na academia, e estava ali empolgado, não demorou para decidir fazer, se inscreveu na academia com aquela dificuldade, foi lá vencendo as suas barreiras e começou um jiu-jitsu, bum, parou, tem que ficar em casa. Esse cara, de repente, se a gente não tiver uma abordagem muito oportuna, que realmente preencha as suas expectativas, é melhor para ele fazer, nesse momento, aprender uma outra língua, né? Aprender uma base em outra língua, do que praticar jiu-jitsu, que ele não tem base nenhuma, ele não tem conhecimento algum ainda, ele não tem nada que dê suporte para que aquela parte cultural venha, a não ser que ele seja um curioso, esteja apaixonado, né? Mas se ele teve dificuldade para chegar até ali, é uma oportunidade que ele tem de fugir, na verdade, é uma oportunidade que ele tem de se esconder novamente. Você acha? O que você acha disso? Eu acho que você tem razão, é exatamente isso. Eu acho que é muito difícil. É isso que eu estava falando, né? Toda experiência nova, o nome é experiência. Então, você não pode dizer que é o melhor, o que é o pior. O que eu posso dizer é que quanto mais informações a gente puder dar àquele aluno que está querendo e que está buscando conhecimento, nós oferecermos a ele, mesmo que não seja 100% o que deveria ser. Mas eu acho que esse momento da gente, enquanto professor, de querendo colocar a mídia, você sabe que eu ainda estou questionando com os meus alunos como é que eu vou fazer. Eu ainda não entrei em contato com eles ainda. Por quê? Porque eu quero iniciar e depois dar continuidade. Porque não adianta a gente dar uma informação e depois ficar parado, ou não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o contato com o conhecimento é da maior importância. Agora... Desculpa, concluir, desculpe, perdão, foi interromper, pode concluir. Então, eu vejo assim, eu vejo que é um novo momento da gente e eu vou aprender dessa forma. Vamos ver qual é o resultado disso daqui para frente. Nós só podemos dizer que essa forma é melhor ou é pior no momento que passar tudo isso e, de repente, ver os resultados que nós achamos. Enquanto um técnico, enquanto um profissional da área, eu penso que a parte prática é fundamental. Fundamental. Agora, vamos lá. Eu sei que no Marimbás, aliás, pessoal, quem não sabe, mestre Álvaro Barreto dá aula no Clube dos Marimbás, que é um luxo, um espetáculo, o maior visual que tem. Eu acho que a academia, não tem academia que eu conheça no mundo que tenha a vista, né, que o seu tatame proporciona, mestre. É um espetáculo. Eu até brinco que o cara não precisa nem fazer jiu-jitsu. Chega lá e já começa a olhar aquela paisagem, ele esquece de tudo, porque realmente é muito bonito. É a praia de Copacabana toda, você está numa extremidade, você vê toda a praia, aquela curva que vai até lá embaixo, que é um espetáculo. E o mar, né? É muito gostoso e prazeroso você vê-lo. E além de ser um clube maravilhoso, com um restaurante ótimo, né? Eu adoro ir treinar e poder jantar contigo lá no restaurante, para ele bater um papo depois, aquela resenha depois no restaurante ali é espetacular. Aquele clube realmente é um luxo. Um dia ainda você é sócio, um dia mais adiante. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você está aqui do meu lado aqui, a qualquer momento eu te lanço ali. Não, eu sei que a amizade tá como se fosse, né? Mas, já sabe que é família, né? Então a gente vai chegando ali, chega bem. Mas, mestre, vamos lá. Aí tem uma questão que eu acho interessante. Aí uma sugestão, né? No Marimbás, às vezes, tem algumas restrições quanto à montagem do tatame por eventos ocasionais, né? Pode ser que seja necessário que usem aquele espaço para alguma coisa. Então, às vezes, compromete o teu cronograma, né? É o meu dia a dia. Não dá para ser segunda, vamos fazer na terça e tal. Nesse momento agora de reclusão, não tem por que não ter as aulas segunda e quarta, normalmente naquele horário, mesmo que elas não sejam aulas práticas, né? Isso que eu tenho sugerido para os professores todos
da nossa associação, né? Dizendo a eles o seguinte: vocês, aliás, mestre, na próxima reunião em português, queria que você participasse. O papai participou ontem da reunião em inglês e foi muito legal a participação dele, do pessoal lá de fora, foi bem bacana. Não é hoje não? Não é hoje não? Foi ontem? Foi ontem. Hoje tá. eu vou ter uma live com ele às 3h30 em inglês. De inglês, é. Exatamente. Mas ontem foi a reunião com todo mundo que trabalha fora do Brasil e aqueles que tinham interesse em conhecê-los e que, de alguma forma, entendem ou falam inglês. Então, foi bem bacana a experiência. Que bacana. Mas essa ideia de manter os seus horários para que... Eu acho altamente sugestivo e eu acho que eu vou exatamente fazer isso. Eu acho que você está me dando... Eu nem pensei nisso, sabia? Como sair da minha esfera, né? Então, eu acho que manter aquele horário segunda e quarta, às 7, às 9, eu vou manter, em vez de ser às 9, e é bom porque eu quero ouvi-los mais a respeito disso e a gente fazer uma série de trocas nisso aí. Você tem toda a razão. E vou colocar isso em prática. Hoje é quarta-feira. Isso. De repente, eu faço até hoje. Não, e pode contar comigo quando precisar de mim para a gente fazer alguma coisa. Pô, chama o Mestre Alberto, chama o papai, me chama. E até isso, né? Quer dizer, você pode hoje contar com pessoas que estão longe para estarem ali contatando. Agora, eu não sei como eu inicio esse processo, eu não sei como é que eu abro. Depois você, na boca pequena, você me ensina. Eu não sei como iniciar esse processo. Tranquilo, vamos conversar depois daqui dessa live aqui, a gente vai conversar sobre isso. Mas já fica aqui, viu, pessoal? Vocês perceberem como é que a gente, nesse momento, todo mundo está se reinventando. Mestre Álvaro Barreto tem um público diferenciado, né? As pessoas que vão fazer aula comigo, primeiro é o seguinte: eu fico assustado como é que um público tão grande de pessoas que precisam tanto não aproveita a oportunidade de ter aula com o grande mestre Álvaro Barreto. A mim assusta isso, porque o cara não tem aula naquele local com a pessoa que me dá pena. Então eu vejo que quem está lá, além de serem privilegiados, né, presenteados com todos esses benefícios, né, são pessoas também diferenciadas. Ali o teu público é selecionadíssimo. Então é mais fácil, inclusive, mestre, atingi-los, e da forma que você falou antes, que foi legal para caramba ouvir, porque já é uma ideia que me deu aqui, que eu já vou jogar para o nosso grupo, ouvir o que eles têm de questionamento. Não simplesmente chegar, olha, pessoal, aula, tá hora, pum, vai lá e aí o professor é o fornecedor. Não tem aquele retorno, né? Não sei como é que eles estão fazendo, mas acredito que talvez esporadicamente, mas quanto mais gente tiver na tela, menos chance de interagir, de ter um feedback, ou responder uma pergunta você tem, né? E o pessoal fica constrangido às vezes também de fazer uma pergunta, achar que a pergunta é idiota, que não vale a pena perguntar. Então, esse feedback é fundamental. Mas eu vou sugerir o pessoal abrir para os alunos, né? De repente faz da sua aula, no final fica para as considerações e cada um falando e perguntando, questionando aquilo que de repente lhe aprover, né? Ou até mandar uma pergunta em outra plataforma que possa depois ser trazida para a aula na próxima aula. Bem interessante. Mas fica a sugestão, e a gente aproveitando essa deixa para a galera que vai nos assistir aqui do Marimbás, vamos trabalhar junto, vamos lá. Eu acho que vai ser muito bom, sabe por quê? Porque isso possibilita. E, na verdade, eu tenho culpa nisso, o Silvio, porque no Marimbás, como é clube, eu tenho aqui as minhas restrições particulares. Eu não faço propaganda, entendeu? Então, todas as pessoas que me procuram, eu recebo muito bem, fazem aula comigo e a gente sempre troca. Você é uma pessoa que está sempre me incentivando isso, está sempre gente me procurando, pessoal do exterior, quando vem, me procura e a gente faz aquele trabalho que a gente sabe fazer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você tem toda a razão de a gente fazer isso aí. Essa plataforma que a gente vai criar vai ser um novo momento para nós e para as pessoas que estão para nos ouvir e nos ver. Perfeito. Até dando para eles dever de casa e assistir essas lives que a gente está fazendo, né? Aqui não é uma live. Perfeito. Essa do GPCI a gente já põe propaganda lá no coisa, a gente já está fazendo isso, né? Hoje, inclusive, eu vou lá assistir. Às 3h30 estarei lá. Às 3h30 não, às 2 horas. 2 horas. 2 horas. 3h30 aí sim é uma live. Inglês. Exatamente. Em inglês. Mas vale a pena assistir também para dar um teste do teu inglês, né, mestre? Não, isso, eu já botei lá dei uma mensagem para você. Eu disse o seguinte: às 3h30 estarei lá para aprender, para treinar o meu inglês. Para aprender a aula de inglês. Eu mandei para você, se você ler.
Eu vou dar uma olhadinha. Eu não consegui abrir o telefone até agora aqui, né? Que eu tive uma reunião. Quer dizer, nós tivemos uma reunião 9h30 da manhã hoje, né? Começamos por ali, já estamos emendando. E aqui eu vou direto, né? Tem GPC logo em seguida e depois termino. Não esqueça de almoçar, hein? Não esqueça de almoçar. Tem que almoçar com calma, tranquilo dentro, né? Depois dessa aqui eu vou ter tempo para almoçar, tenho meia horinha ali. Na verdade, eu tenho 15 minutos para almoçar, mas é tempo de exército, o Helder já está acostumado. Mas, então, quer dizer, esse momento, né, esse momento virtual nosso, que é um grande desafio de se reinventar, aí a gente fica brincando, que aí ontem mesmo quem falou, não, eu estou me virando em 4, eu falei, de forma alguma, eu estou me reinventando, fale dessa forma. A gente porque se virar não é o caso, a gente tem que se reinventar. Eu acho que o cara que se vira é que quando ele tem que dar um jeito em alguma situação ali naquela hora. Não, reinventar é você criar novos caminhos, né, mestre? Não tenha dúvida. Tanto que nós estamos no outro momento, isso você está dizendo. Quando a gente está no novo momento, a gente tem que criar um novo momento para nós também. Isso tudo para a gente é novidade. E o que acontece? Como está sendo bom para mim isso, sabe? Porque eu estou tendo mais tempo com a minha família, eu estou tendo mais tempo de contato com os meus parentes, meus amigos, as pessoas. Eu falo sempre, todo dia, com alguém. E sabe? E eu gozado que eu passo um pouco a minha rotina para essas pessoas que estão muito ligadas a mim. Eu passo a minha rotina. Qual é a minha rotina? Eu estou fazendo um troço, eu estou muito disciplinado e está muito bom para mim. Por quê? Porque eu nunca tive tão bem preparado como eu estou. Eu faço a minha fisioterapia 3 vezes por semana. Toda a parte localizada, faço abdômen, faço perna, faço braço, faço ombro e tal. E na terça e na quinta eu estou fazendo, sabe o quê? Spinning. Minhas filhas alugaram um spinning, uma bike, que é um espetáculo. Eu ligo a televisão ali, ponho a mulher me ensinando ali, ela diz, vamos embora, vamos subir, vamos descer, vamos correr mais velocidade. E eu estou ali. A única coisa que me incomoda mesmo é o cilinho. O cilinho é muito, muito desagradável. Eu tenho que botar um sofá, botar um colchonete para poder fazer o trabalho. São 30 minutos, rapaz, daquele troço, que não é fácil, cara. Bacana. Mas muito bom, muito bom. Ontem, inclusive, eu fiz até uma curiosidade. Essas coisas eu não gosto de fazer, mas o Dudu, meu filho, diz assim, papai, você tem vergonha de mostrar as coisas que você faz? Eu digo, eu acho um pouco de petulância, eu acho que eu quero mostrar algum. Eu sou um homem de quase 80 anos, bicho, querendo mostrar o quê? Não, mas querendo mostrar o quê? Eu queria mostrar mais quando eu era jovem, entendeu? Que eu tinha outra performance. Claro que eu estou bem, isso eu não posso deixar de colocar. Mas eu ponho para os meus sobrinhos, por exemplo, eu falo para o Luiz César, falo para o Zé Roberto. Zé Roberto está com coronavírus. O Zé Roberto. É mesmo? Mas está indo... Não, está todo ele, já está medicado, tomou aquele cloroquina, que é fundamental, sabe? Cloroquina é fundamental. Eu tenho lido alguma coisa em cima disso. O cara só vai dar cloroquina quando o cara está no problema com o pulmão todo tomado, aí não dá mais jeito, porra. Aí tem que entrar em antibiótico violento e às vezes não dá. E o nosso amigo Chicão está mal, né? O Chicão Fontinelli, né? Está sabendo, está na Finlândia, né? Ele não conseguiu melhorar? Ainda não, ele está no CTI ainda, porque ele tinha alguns problemas, porque lá, diz o Zé Roberto, que lá na Finlândia, eles têm um tipo de medicina um pouco diferenciado, eu não sei por quê. É uma forma de atender o cliente, ele está no CTI e ele tem problema cardíaco, tanto que ele é cliente do Zé Roberto. Zé Roberto cuidou salvou a vida dele há uns 20 anos atrás, com um medicamento que estava surgindo na área da cardiologia e curou ele. Curou não, mas botou ele em dia e ele está muito bem. Tanto que ele treina todo dia, um cara fortíssimo. Agora, o pulmão dele ainda não está restabelecido, então ele está com problema de deficiência ainda, mas ele vai sair dessa porque ele é guerreiro. Mas estabilizou, né? Estabilizou, está sob controle. Ainda não conseguiu sair, porque ele está entubado, né? Ele está entubado, ele não está ao vivo, ele não está podendo ainda fazer... Ele está ainda sobre os aparelhos que estão ajudando ele na parte respiratória. O Chicão é um Highlander, né, mestre? Então ele vai... Highlander. E tem uma passagem muito interessante, só para a gente quebrar um pouquinho e lembrar bem dele. Diz assim, mestre, quando eu chego nos lugares para assumir a embaixada, eu quero saber primeiro onde tem o endereço da academia de jiu-jitsu. Não, e ele está dando graças a Deus que foi para a Finlândia, que tem o Barreto lá, né, pô? É verdade. E ele mudou muitas coisas lá, ele deu uma série de informações interessantes, que eles estavam meio no caminho errado lá, mas estamos indo lá. Inclusive, nós vamos com a programação desse ano eu ir lá, mas com isso vamos ver, esperar mais um pouco.
segundo semestre as coisas voltam a funcionar, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Exatamente, é verdade. Como é que vai ser a passagem aérea, como é que vai estar. Tudo é verdade. Né? Não pode nem fazer nenhum tipo de predição, mas a gente teve uma lição de vida agora. Foi engraçado, né? Porque comigo aconteceu um negócio interessante, né? No ano passado, no final do ano, eu vou 2 vezes ao ano para o Canadá, você sabe, já foi comigo lá algumas vezes. Eu teria que fazer Calgary e Edmonton em novembro, desculpa, em outubro, e surgiu o BJJ Stars, e eu fui convidado para ser comentarista. E eu adoro comentar, e o BJJ Stars é um grande evento. E o que eu fiz? Eu liguei para o Mike Acoli e falei, Mike, olha só, eu vou para Edmonton, mas não vou para Calgary. Calgary eu vou fazer os comentários do BJJ Stars. Mas eu queria estar com vocês, de alguma forma, fazendo um webinar, participando pela internet. A gente consegue fazer isso. Eles, não, mas é muito difícil, põe uma resistência total. Entendi. E queriam que eu estivesse fisicamente lá. Eu realmente não fui, reduziu muito o meu ganho. Sim. Aí, reduziu tanto porque quando o Mike assumiu minha posição, eu cheguei para ele e falou, mestre, realmente, o trabalho que você está fazendo lá em Calgary, eu senti na pele, porque ele assumiu tudo, né? Então aquele negócio Mas ele é craque, né? Ele é muito legal, muito bom, cara. Eu gosto muito dele, acho uma pessoa muito séria, disciplinada, faz um trabalho com as crianças maravilhosas, entendeu? Ele tem a nossa cabeça. Exatamente, ele é um craque, né, cara? Eu tenho o Mike como família também. E o Mike, hoje com a equipe, eu estou com mais de 15 academias, quer dizer, naquela região. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Né? Então, bem bacana. Eu tenho uma foto dele que ele mandou para mim, eu dando estrangulamento nele, sabe? Pô, uma foto enorme, mas com uns dizeres bonitos ali e tal, muito bacana. Eu vou tirar uma foto desse e mandar para ele. E depois eu preciso o telefone dele depois. Eu te mando contato sim, mestre. Ele é difícil de responder, viu? Ele é meio bicho do mato, mas a gente consegue chegar. Ele é timidão, ele é um pouco da dele, é isso mesmo. Ele mandou uma mensagem para mim agradecendo, mestre, sabe que eu tenho dificuldade de falar para o WhatsApp, para essa plataforma, mas eu queria te agradecer, porque eu hoje quase podia ter perdido a cabeça e ter dado um troco para uma ofensa que eu recebi, e eu, lembrando do GPCI, eu realmente tomei a decisão correta, evitando um confronto. Ele estava amarradão, mandando uma mensagem. Que bacana, né? Hein? Bacana receber dele. O cara com a consciência dele, faixa preta 3º grau. Exatamente. Mas aquele negócio agora, o que aconteceu? A lição foi dada para todo mundo, porque agora somos obrigados a fazer o webinar que a gente não conseguiu fazer no passado. Então, agora, nesse fim de semana agora, o Mike Bond e o Trevor Clark, eles iriam fazer o exame de faixa preta. E o Mike Bond é o cara da organização, ele é o líder da organização e é menos graduado que o Mike, que é aluno dele, né? Claro, o cara ele é professor do Mike. Mas o que acontece? Eu já sugeria que a gente fizesse por webinar, para que eles não percam e não se matem até o final do ano, os caras estão treinando nem loucos para fazer essa avaliação, né? Espetacular. Vou graduar os caras pela internet. Olha. Quebrando todos os paradigmas que foram criados ano passado, aquelas dificuldades todas, pela necessidade. Não, isso veio para calhar, né? Isso veio a calhar, veio mostrar o seguinte: se a gente não tem como fazê-lo, temos que fazer dessa forma, senão a gente vai ficar de costas para a realidade, né? Esse é o novo momento, eu acho que está perfeito. Você vai sair um craque aí, eu acho que você vai mudar de profissão, meu amigo. Não. Profissão que eu quero dizer assim, presencial. Sim. Você tem as suas plataformas todas, já sabe mexer, você tem estúdio na tua casa, pô, tá perfeito. Casa do Helder, cara. Essa é a casa do Helder aqui. A casa do Helder aí? Casa do Helder, cara. Você é danado. Estou em uma. Eu saí de casa, vim para cá para o estúdio e aqui eu tenho feito aqui trabalho. Aí é do lado da tua casa, né? Aí do lado da tua casa. Nem a uma, cara. Eu moro no Recreio, uma viagem. Mas olha lá. Então, isso aqui é um estúdio. Eu sei. Olha, que espetacular. O Helder é um profissional. O Helder é danado. Os garotos são músicos, né? O Zé que está aí, nosso E os garotos mexem em tudo, né? Os garotos sabem mexer em tudo nisso aí. Né? Canta, toca violão, teclado. O Zé Renato é no teclado aqui, o Luiz Guilherme vai na bateria, no violão. Todos cantam, né, cara? Muito bacana. E aqui no estúdio me dá toda essa condição. E no ano passado a gente fez um investimento no GPCI,
né? Eu fiz um investimento considerável na aparelhagem para poder fazer para ter isso, claro. Nosso programa virtual. Isso aqui também a gente acaba tendo um benefício. O Zé está lá na casa da noiva dele com um computador aberto, fazendo todo o backup para a gente aqui. É um craque. Espetáculo, né? Muito legal. Se não fossem eles, fala que eu tô craque. Tô craque nada, eu estou muito bem assessorado. É verdade. E, na verdade, o que acontece? Eu delego, né, e dou autoridade. Então, por exemplo, ontem a gente decidiu que não faria ao vivo, né? A decisão foi do Zé. Até engraçado, porque quando eu fui dormir cedo, eu estou dormindo 8h30, 9 horas da noite, eu vou para a cama e durmo, porque acordo cedo, né, para dar uma caminhada, né? E aí o Zé tinha mandado uma mensagem, quando eu acordei 3h30 da manhã para ir ao banheiro, eu vi a mensagem do Zé, alguma coisa importante. Quando eu abri, já não dormi mais, até agora de pé desde aquela hora, mas era exatamente a decisão que a gente faria essa gravação. E não ao vivo. E não ao vivo. Na verdade, né, não está disputando o dia assim com ninguém, né, mestre? Vou disputar o dia assim. Claro, perfeito. Não sou apresentador de televisão, mas a gente faz um negócio interessante. Então, a decisão foi tomada, a Adriana até me procura, falou, mas como é que a gente faz? Eu falei, Adriana, decisão do Zé. O Zé tem autoridade para tomar a decisão. Claro. Né? Então, aquele negócio, se a gente fizesse ao vivo, a única coisa que podia acontecer é uma outra pessoa que entrasse, fazer um questionamento que pudesse ser respondido naquele momento, mas não é o caso agora. Nós mais um bate-papo, a gente não gravou a última que a gente fez, né? Então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora. E dando ao pessoal alguma chance de algumas orientações, né? Porque, na verdade, é aquela história, né, cara? O pessoal que está assistindo a gente, grande mestre Álvaro Barreto, mestre de educação física, um craque, um cara com 78, faz 79 agora no final do ano, né? Uma condição física excelente. Olha só, todo mundo quer chegar na tua idade com essa cara, ninguém te dá essa idade que você tem. Mas aí o cara com essa idade, com essa saúde, com essa disposição, casca grossa, que tem todas as condições para se defender em qualquer situação, tem que estar hoje em recluso por ser grupo de risco. Isso na tua cabeça, mestre, assim, em termos de te fortalece, te coloca numa situação de questionamento. Como é que funciona isso na tua cabeça? Você sabe que no início, né, foi muito interessante, porque eu também não sabia como é que lidar com essa situação, mas a minha família, minhas filhas e minha mulher, elas disseram assim, papai, você é de grupo de risco, então você não vai fazer nada, você não pode fazer, não vai fazer não, você não pode fazer nada. Então, por exemplo, compra que chegam aqui, elas metem máscaras, metem luvas, vão buscar, fazem o pagamento lá na porta, eu estou fora, eu não entro nessa, entendeu? Então, eu só entro com o pagamento do meu cartão, esse eu entro. Mas te incomodou no começo esse tipo de... Você sabe que não, cara. Você sabe que eu aceitei bem. Dizem, né, que de repente você tem medo. Eu não sei se essa sensação de medo eu tive, mas eu tive uma sensação de respeito. Eu disse, eu não posso me dar o luxo de querer cumprir as coisas dos meus desejos pessoais em detrimento à minha família. A minha família está em primeiro lugar. Então, o pensamento delas, para mim, já me blindou e eu estou na vida delas. Aí, o que eu botei na minha cabeça? Hoje eu estou focado na parte de leitura, de escrita, estou escrevendo muito, estou lendo muito e fazendo exercício. Vai sair seu livro, então? Eu acho que vai, cara. Eu acho que vai sair vários livros. Você sabe por quê? Porque eu estou lendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou um cara que eu gosto e gozado, eu tenho um caderno que tem meus capítulos ali e vou escrevendo. Claro que aquilo ali está de uma forma aleatória, mas eu sei onde eu buscar, entendeu? As informações. As conversas que nós tivemos foi muito bom, porque esse curso, por exemplo, que nós vamos fazer do jiu-jitsu, eu já estou com um conteúdo espetacular. Por quê? Porque eu estou falando sobre didática, estou falando sobre pedagogia, estou falando sobre o comportamento do homem nas suas 3 esferas, cognitiva, afetiva e psicomotora, estou falando depois em Jean Piaget, na parte da aprendizagem, na área intelectual, na parte cognitiva, e fazendo os estágios. Então, isso tudo... Claro que esse curso vai ser pela Federação de Jiu-Jitsu Desportivo
do Rio de Janeiro. Exatamente, não. Mas isso eu estou escrevendo é para ela mesmo, para ela. Eu, como vice-presidente do Conselho de Mestres da Federação e da Confederação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado do Rio de Janeiro, eu, como membro dessa equipe, eu estou colaborando com essa parte. E tem os outros parceiros da gente, como você, como o Paiva, como o Carlão Barreto, como o Rogério Gavazzi, como o Marcos. Então, nós fazemos uma equipe que ali um ajuda o outro dentro dessa visão. E é bom que a nossa equipe ela é multidisciplinar. Então, cada um tem as suas experiências, tem a sua cabeça. Né? O Paiva, eu falo muito que o Paiva começou a me conhecer um pouco mais. O Paiva é um historiador, rapaz, um pesquisador, um cara muito preocupado com a leitura, mas toda vez que eu converso, ele enche minha bola e diz, mestre, eu estou aprendendo muito com o senhor, então a gente conversa muito, e é muito bom que me estimula. Toda vez que eu quero falar com ele, eu trago algumas coisas novas para ele. Então, isso para mim está sendo muito gratificante e é um novo momento da gente. Então, e você tem toda a razão, você está se reinventando. É o meu caso. Nós temos que nos reinventar. Se nós não reinventarmos, nós vamos tropeçar na história da vida. Não tenha dúvida. Eu não me arrisco a fazer nenhuma previsão do futuro. Eu acho que a gente tem que viver o presente no dia a dia, se adequando ao que se apresenta, né? Eu estou vendo aqui, nesse momento, essa polaridade, essa polarização, esse confronto de ideias, onde as pessoas acreditam só de um lado, acreditam só do outro. Aquela história que eu estava conversando ontem, se você não estiver confuso hoje em dia, você não está bem informado, né? É verdade, é verdade. E você sabe que isso aí, se você entrar na história da humanidade, você vai ver 3 coisas que são importantes, que eles brigam a vida inteira, que sempre aconteceu. A cada 100 anos está acontecendo. Por exemplo, há 100 anos atrás, foi o problema da gripe espanhola. Isso em 1918. 1918. Agora, 2020 está acontecendo um novo momento de uma virose, de um vírus, que você não sabe quem é, entendeu? Agora, tem 3 coisas que são da maior importância, que a humanidade sempre brigou e vai brigar a vida inteira, que não vai terminar. A primeira é a fome. A fome, a gente está aqui, mas a gente não sabe que está lá do outro mundo, a fome. A outra é a peste. A peste é essa virose, a doença, que a gente não sabe quem é, onde ela está. E a outra é a guerra. Essas 3, a humanidade não deixa de se livrar delas. Aí você diz, mas guerra, me achar aqui? Não, Iraque, Síria, Iraque. A gente dá uma parada agora e tem que parar. Mas aqui também está em guerra no Rio de Janeiro, né, mestre? A guerra aqui, ela aí tem a milícia, aí tem essas coisas todas, né? A bandidagem, é uma loucura. Eu não sei se você viu, mandei para o nosso grupo, o rapaz pegando uma senhora com um revólver na cabeça. Que troço aquilo, cara? E o policial atrás mandando ele largar, e o cara nada de largar, e você tem toda a razão quando você diz, a teoria manda atirar, como teve o rapaz lá, os filhos lá do general. Do federal. Federal não, é federal. Não, do general. O general entrou em psicose, o que aconteceu? Os filhos tiveram que intervir. Você falou, você tinha que... Diz a teoria que se ele criar um problema de perigo iminente, você tem que tomar atitude e eliminá-lo. Não é? E eles conseguiram, por sorte, agarrar e levar para o chão, tirar, desarmaram. E isso é a GPCI. Eu não acredito em sorte nesse momento, não, porque o Alexandre, na verdade, o que ele conseguiu fazer ali com a voz... Não fez certo. Não, teve um irmão que pegou o pai por trás, que não viu. Isso, mas a sorte tem dado essa oportunidade, né? Vamos dizer que o pai estivesse na parede, né? E não deixasse, olhando para o lado... Exatamente. Ele conseguiu convencer os policiais a atirar primeiro. Isso. Conseguiu sensibilizar o público que estava assistindo, inclusive na filmagem, você vê a pessoa que está filmando, como é que ela se sensibiliza. Eu não tenho esse filme. Eu vou te mandar esse vídeo, porque ela começa a falar assim, atira nele, porque ele está com a arma na mão, gritando, esbravejando, e dizendo que só vai entregar a arma para os filhos, que não sei o quê, mas não estava reconhecendo os filhos por qualquer motivo. E, claro. O Alexandre ali, com colete, que deram um colete para ele conseguiu convencer a não atirar, conseguiu sensibilizar o público em volta, conseguiu distrair o próprio pai, ele é um faixa preta, ele agora está terminando, vai se tornar padre, né? Um cara, hoje já é padre, já se formou, não lembro se o Alexandre está formado. Mas o Alexandre é um padre, faixa preta do Tererê,
grande figura, porra, um anjo, e fez uma aula de GPCI e na verdade, uma palestra. Aprendeu tudo, aprendeu a mensagem. Com a sua fé, com o seu coração, que ele é um cara maravilhoso. E o irmão é um coronel PQD, que atuou, o Alexandre, com o domínio do jiu-jitsu, né? Foi lá e conseguiu, o irmão deu uma abordagem, ele foi lá, conseguiu imobilizar o pai, e veio uma terceira pessoa e desarmou. O pai teve muita sorte de ter 2 filhos com 2 coisas diferentes, né? Um coronel, o outro um padre. São 2 pessoas que se somam e dão uma pessoa magnífica, maravilhosa. Exatamente. E o Helder... O pai não podia ter essas crises, né? O pai, a partir desse momento, eu acho que o pai vai ficar bom, já está curado e não vai acontecer mais nenhum. Ele está ele acontece... Está hospitalizado, né? Está hospitalizado, né? Mandaram o diagnóstico ele não é muito positivo na parte psicológica, né? Na parte psiquiátrica. Ele tem que ter um tratamento, ele está muito confuso nas suas ideias, então é melhor... A cabeça da gente tem que ter mesmo uma orientação, é um labirinto, viu? Você não sabe para onde vai, para onde ir. Não sei se diagnosticaram Alzheimer, mas ele está num processo complicado ali. Mas o bacana de ver, né, o Alexandre reconhecer que aquele momento do GPCI surgiu, né, para dar a ele aquele suporte, então como é que é importante, de repente, um momento de uma palavra, né, uma oportunidade de conversar sobre algum assunto que te ligue alguma... E ele estava no dia que eu fui convencer os padres, e foi engraçado, né? Não sei se eu te contei essa. Não. Quando eu convencer o pessoal lá do seminário, né, os seminaristas e os padres e o você me chamou para ir lá, mas eu não pude ir na época, eu me lembro disso, que você tinha ido lá. Foi maravilhoso, mas na hora de convencê-los, né, eles queriam jiu-jitsu. Eu falei, não vai ficar legal a gente sair daqui de um seminário de jiu-jitsu com uma foto de um padre me dando um batalhão. Eu prefiro que a gente faça GPCI, a gente leva a cabeça da pessoa. Né? E aí, mas olha só o que aconteceu. Aí eu fui fazer, exemplificar praticamente o porquê do GPCI. Foi o maior desafio que eu tive, hein? Aí eu pedi para o padre, falei, padre, vem cá, vou te convencer, por que o GPCI não jiu-jitsu, né? Não a luta? Bota a mão no meu ombro. Aí ele botou, quando ele botou a mão no ombro, eu conectei e falei, o senhor pode tirar a mão do meu ombro, por favor? Ele tirou, eu falei, olha só, tá vendo como é que é fácil falar? Mas olha só, bota a mão no meu ombro e pode ficar inconveniente. Só tira a mão se eu te convencer. Porra, levei 6 minutos. Eu perguntava para ele assim, padre, o senhor não quer brigar comigo? Eu quero sim! Falei, meu irmão, ele se transformou no inconveniente, ele incorporou o inconveniente e começou a crescer naquela agressividade. E eu dentro da igreja... Não estava te ouvindo, né? Ele não estava te ouvindo, ele desligou você. Exatamente. Então, tinham 6 pessoas ali, todas do Seminário São José, alguns padres, alguns seminaristas, olhando aquela cena e eu olhando para ele, já mapeando chave de braço, queda, domínio, tudo que eu podia fazer, mas... Lá no fundo me dizia... Estava querendo convencer a verbalização, claro. Exatamente. Não vai, não faz, não derruba, não dá, você vai conseguir, mas foram 6 minutos. Mas sabe como eu consegui convencer? Chegou uma hora que eu botei a mão nele, assim, botei as 2 mãos, virei de frente para ele e falei, padre, quem está falando com o senhor é o Silvio Bering. Eu não estou representando nenhum personagem, o senhor que está representando um personagem conveniente. Só, por favor, tira a mão do meu ombro e se acalme. Aí ele... Mas foi exatamente essa hora, porque eu estava tentando usar os recursos de frases prontas, e ele estava desligado para... Você sabe o que vem na minha cabeça agora, rapidinho? Eu vou passar isso para você. Imagine você esbarrando num surdo e você querer verbalizar. Como é que é isso? Já pensou nisso? Eu pensei no outro, alguém que fala... A gente fez esse teste, com alguém que fale outra língua que a sua, que é a mesma coisa, o cara está surdo para a sua língua. Ele não entende o que você fala. Como é que você vai convencê-lo? Quando a gente começou esse projeto, foi interessante que ele estava na academia de polícia e teve o curso do COGEST, e todo o curso do COGEST que eu ia dar minha aula, eu levava algum estrangeiro, e alguns que falavam português falavam, desde que você chegue lá, até a hora que termina a aula, você não pode falar português. Você tem que fingir que não sabe ou entende português, tá? E o que acontecia? O cara ficava ali na aula, de repente apresentava... Esse aqui é fulano, meu amigo, ele vai fazer aqui o papel do encontro, porque era preparação para trabalhar em grandes eventos. E ali o pessoal que não tinha, a maioria não falava inglês. E já as aulas com 90 pessoas, todas as lideranças do Rio de Janeiro, todas as formas de segurança pública, privada, meios de transporte, Rede Globo, tinha um monte de gente, Marinha, Aeronáutica, Exército, Bombeiro, tudo ali naquele curso, né? Sempre representado por pessoas-chave naquele curso.
Então, uma vez eu levei o Denis Ash dá aula lá no Oregon, grande figura, fala inglês, falava inglês, fala muito bem em português, mas gringo, né? Então eu falei, aqui só fala português. E ele ficou lá na frente, eu falei, você só vai, você vai chamar de corrupto, ladrão, submundo, você vai esculachar, não vai aceitar nenhuma abordagem, a não ser que você perceba que realmente pode te ajudar. Você tem que ter essa sensibilidade. Se alguém chegar com uma abordagem boa, cedo, inteligente, mas ninguém falava inglês. E aí foi exatamente, o pessoal foi chegando, faz um teste, aí começava o primeiro lá, não sei o que, não deu certo, ele não vai sair, você não vai conversar, pode sair. Aí foi passando, até chegou um cara que falou assim, o cara não falava inglês, o cara olhou para ele, fez assim, agora falou assim, embassy. Aí ele olhou pro cara e falou, ok, bring me there. Então me leva para a embaixada, então me leva para a embaixada. Quer dizer, o cara não tinha o recurso da linguagem para formar... Levou para um lugar onde eles poderiam conversar. Jogou uma palavra-chave que ligou nele. Pudesse ligar ele. Porque a ideia é o seguinte, ele estava performando um cara que tinha sido roubado, né? Vários seus documentos, todo o seu dinheiro, tudo, ele estava revoltado com o país, revoltado com a viagem, que ele veio do Brasil. Então, super interessante isso. E o Alexandre, lá voltando ao Alexandre com o pai dele, com o general, as palavras que o Alexandre falou, meu pai, general das Forças Especiais do Exército Brasileiro, que é tudo que ele colocou. Uma forma incisiva, né? Precisiva, para ver se o pai acordasse. Não, e para os policiais não atirarem. Também entender também. Os policiais estão as palavras que ele dizia... Isso foi na rua? Foi na rua? Foi de repente? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, aí, na Lagoa. O pai estava com eles, de repente tirou a arma? O pai desceu de casa, saiu armado, né, teve um surto, e saiu armado, sozinho. E aí foi reportado por transeuntes para a polícia que tinha passado um cara armado, foram atrás dele, mas os filhos foram também, rapidamente, conseguiram chegar a tempo. Foi a sorte os filhos terem chegado, né? Os irmãos teriam batido o cara, entendo. E que seria uma tragédia. Foi o que eu falei para ele, né? Quando ele comentou comigo, eu falei, Alexandre, eu sinto muito te falar o que eu vou falar nesse momento, mas o certo seria ter abatido o seu pai. Deus estava no teu coração de tal forma, meu irmão, que você conseguiu convencer, gerenciar todos na cena, não só o seu pai, como os policiais e todos que estavam à volta. E ele falou, meu irmão, que é coronel PQD, disse a mesma coisa, mestre, você está certíssimo. Meu irmão falou... Agora, o Alexandre usa batina? Ele usa batina? Só na cerimônia, ele estava de roupa, ele estava de short e camiseta. Normal, entendi. Exatamente. Entendi. Mas hoje o papai de Souza usa batina na cerimônia mesmo, na missa. Dificilmente usando. É verdade. Eu não tenho... Eu assisto uma missa a cada... primeira sexta-feira do mês, eu assisto lá naquela igreja em frente ali, o Shopping da Gávea, que é uma aula de um padre maravilhoso. Ele é um exorcista, mas é um cara de uma cultura. Esse cara, ele tem um valor pessoal e uma sensibilidade incrível. E as missas dele me deixam muito, muito tranquilo. Eu vou muito sempre com a Patrícia nessa missa. Eu vou te levar, quando acabar essa pandemia, lá no Seminário São José, para fazer uma visita, conhecer o padre Valdir, que se tornou um grande amigo, que organizou toda a palestra que a gente fez lá. A palestra foi um sucesso, né? Foi um espetáculo. E a aula dentro da igreja, agora olha só que coisa interessante, foi com aquela proposta, com aquela abordagem do GPCI, chegando na igreja, dando uma aula, um momento como esse, tão exatamente. Extremo. Exatamente. Não, foi acontecer com um cara que pertence a essa linha que é a igreja, é fé, é Deus, né? É algo superior, né? Um troço incrível. Não, e o engraçado, porque na época que a gente estava fazendo, começou a dar instrução na igreja, houve questionamento, mas por que o padre tem que aprender defesa pessoal? Por que o padre tem que aprender GPCI? Por quê? Aí nós pesquisando, olha que coisa interessante, nós pesquisamos uma série de situações onde os padres foram agredidos. Por exemplo, a mulher está confessando com o padre no confessionário, vem o cara, entra, tira o padre do confessionário, o que ela está falando? Isso é fato. E entre o dia que eu falei do GPCI, que a gente ia dar, convencia que ia ser, até o dia da palestra, aquele cara entrou lá, teve um cara que entrou
na Catedral, em Campinas, e matou 5 pessoas, e foi morto. Não. Você chegou a ver um vídeo de uma mulher que subiu no palco na hora de uma missa, daquele cara que gosta de cantar, ele andou tendo... Marcelo, derrubou ele. Marcelo, ela empurrou ele caiu embaixo, quase morre, cara. É o que eu estou dizendo. Nessa hora, ele talvez não... Ele teria que ter essa reação, né? Porque ele teria que ter uma reação física e não uma reação verbalizada, porque a mulher foi na direção dele, ele tinha que ter com a reação física para poder bloqueá-la ali. Exatamente. E antecipar inclusive, reconhecendo pela linguagem não verbal, olhando... Pela forma dela estar vindo na direção dele, ela veio totalmente alucinada, né? Isso. E a gente, de repente, nós que somos da área... Até poderia ser aquilo que tem acontecido comigo e eu não ter tido essa reação. Eu sempre penso que nunca a pessoa vai me agredir. Esse é um estado que a gente tem, né? De tranquilidade, né? Nesse sentido. Por isso que é legal a gente falar de defesa pessoal, o jiu-jitsu GPCI. O GPCI, na verdade, é um conjunto de técnicas de comunicação não verbal e verbalização aliadas a estratégias de segurança e defesa pessoal que consolida a competência do relacionamento humano de forma eficiente e eficaz, mesmo em condições antagônicas, ou seja, adversas, desfavoráveis. Quer dizer, essa situação do GPCI, ela preenche muito mais, ela é muito mais abrangente do que a própria defesa pessoal, o autodefesa ou o jiu-jitsu, que a gente precisa do cara... Você fez uma pergunta para mim algum tempo atrás, assim, dizer, mestre, aquela época do jiu-jitsu, a parte acadêmica e tal, não sei o quê. É exatamente isso, né? O jiu-jitsu tem que ter um algo mais. E a verbalização é um algo mais. Por quê? Eu já fazia isso. Eu já fazia verbalização sem não ter nenhuma teoria. Tinha minha sensibilidade, porque eu estava ensinando uma coisa para as pessoas que vão todo dia treinar comigo, para poder, por qualquer vamos dizer assim, agressão ou qualquer forma assim, de você colocar para o outro, é você chegar, peraí, cara, eu não quero brigar com você. Por que eu não tenho raiva de você, não te conheço, por que tem que brigar? Então você passa a ter um tipo... E isso eu sempre fiz isso, né? Não verbalizava muito com os nossos alunos, mas eu tinha atitude, né? Aquele nosso amigo que eu dei 6 meses de punição para ele. Exatamente. A punição ele não treina mais, porque se ele está aceitando qualquer agressão ou qualquer desafio, você poder reagir de uma forma... consciente e outra coisa equilibrada, porque senão você passa exatamente a exacerbar uma coisa que você não aprendeu. Eu não aprendo luta para bater no outro, claro. Exatamente. Entendeu? O que aconteceu com essa técnica nossa nova aí é que, na verdade, o que acontece? A gente trouxe isso para o treinamento, né? Antigamente tinha essa ideia, tinha esse conceito, mas aí dependia do meu momento, da minha... E dependia de cada um pessoal. Essa aí, os meus alunos aprendiam dessa forma. Não brigar, aquele que brigava a gente dava punição, assim, assado, né? Nossa sanção, não pode treinar não, porque você está brigando à toa, meu amigo. O Alfredo, lembra do Alfredo, né? O Alfredo chegava um dia todo falando, mestre, hoje eu briguei na praia. Não, peraí, senta aí. Não é para brigar, meu amigo. Você treina aqui não é para brigar, ao contrário, é você conversar com o indivíduo, porque se você brigar, você está sendo... um pouco covarde naquele momento. Covarde no sentido de você usar os seus conhecimentos para bater no outro. Você sabia que ia bater nele. Agora, se você não soubesse nada e fizesse isso, até aceitaria. Agora, você que treina todo dia fazendo, você não está correto. Não é o caminho. Exatamente. O interessante é o seguinte, é que hoje, né, nas nossas escolas que nos representam, o aluno aprende... a verbalizar. Técnica, ele treina a verbalizar, quer dizer, então, por exemplo, o que acontecia? Você podia sentar com o Alfredo e passar esse conceito para ele te olhar e falar, tá bom, e aí? Não vou fazer. Mas, Alfredo, levanta aí, vamos lá, eu vou criar um cenário aqui, você vai ter que me administrar, vai ter que fazer um gerenciamento do meu comportamento. Eu vou tentar te agredir, você não pode me responder com agressão, né? E tem que conseguir dissuadir, conseguir baixar o nível dessa... O nível de ansiedade, o nível de agressividade, Exatamente. Então a gente traz isso para o treinamento. Vamos treinar? Vamos. Então vamos lá. Não, meu amigo, por favor. Você tem todo jeito de estar nervoso, mas não tem jeito de me agredir, me ofender. Vamos conversar. Você quer ir parar na delegacia? Você quer... Então, usando as técnicas de verbalização progressivamente, desde a diplomacia, usando sempre diplomacia, né? A gente não fica mal educado, a gente pode ficar ríspido. Quer dizer, eu posso dar uma voz de comando, para aí.
Você tem que ficar duro, você tem que ser duro, tem que ser afirmativo para que você possa mostrar o seguinte: olha, esse é um novo momento, não é nada disso que você está pensando, é essa a ideia. Eu tive a maior experiência com você, foi no Canadá. Eu fiquei encantado com as crianças fazendo essa verbalização de uma forma incisiva, de uma forma sem medo, de uma forma bem tranquila, equilibrada, entendeu? Mostrando que eles estão aprendendo, que estão melhores do que o nosso jiu-jitsu aqui, do que a gente passa. Porque nós não passamos isso. Nós passamos aqui para o teu grupo, o pessoal lá do Sul, o pessoal lá de Tramandaí, esses que seguem essa situação, não sei se totalmente essa teoria, mas de alguma forma, mostrando alguns lados. Agora, a aula é efetiva, eu acho que é fundamental. E você lá no Sul agora, você está citando bem, os Ferreira com os mini-kids, a partir de 3 anos de idade, os moleques, é tão interessante, eu estava falando até ontem numa live que eu fiz com Bruno, e aí, Bruno Alves, e aí eu estava falando para ele, as crianças ficaram tão boas na verbalização, né, que eu tive um feedback do Canadá, de uma menina de 7 anos que ela conseguiu proteger o coleguinha do outro que vinha bater nele, enquanto a professora se ausentou, e foi reportado pelo colégio para o pai. O pai mandou para mim um texto maravilhoso agradecendo, que ele nunca imaginou que a filha dele, magrinha, fraquinha, pudesse interceder e dominar uma situação com a qualidade de verbalização que ela teve. E a outra foi lá no Sul, os garotos com 3 anos de idade aprendem, né, com os Ferreira, fazem um trabalho muito legal. E todos estão fazendo esse trabalho. Eu acho que todo mundo está usando verbalização com seus filhos, mudou isso aí para todos nós, quem tem acesso com a gente, e aqueles que tiveram cursos conosco, tiveram aulas conosco, também estão mudando. Mas o garoto foi tomar injeção, mestre. O moleque de 3 anos e pouco foi tomar injeção. Aí chegou no posto de saúde, quando a mulher foi... Não quero, não gosto, não bota a mão em mim. A mãe falou, filho, agora aqui não funciona não, agora você vai tomar injeção. A verbalização estava boa, mas aqui não funciona. Mas é isso aí, cara. Eu acho que são momentos da gente e que nós fazemos com essa sua correção, com esse teu cuidado, né? No momento em que o jiu-jitsu sai da gente, sai das nossas mãos, a gente tem que criar realmente meios para que você possa dar segurança e controle para aquelas pessoas que estão fazendo longe de você. Enquanto eu estava com os meus alunos ali, eu estava perto, mas estava longe, né? Porque o aluno está na casa dele, não está comigo. Mas era uma preocupação minha. Estou ensinando para o cara ser o marginal? Não, eu quero que ele seja melhor do que ele, enquanto pessoa, assim, assado, e você, então, trabalhar os valores morais dele é da maior importância. E você, com essa experiência do exterior, né, a gente sabe que é mais complicado, você vai para o Canadá, para os Estados Unidos, qualquer problema físico você sabe que dá consequências horríveis, um pouco diferente aqui do Brasil, que não tem essa seriedade toda. Ninguém briga lá fora, né, fisicamente. Eles têm todo o cuidado para verbalizar, para não aceitar, etc, etc. Não é isso? Isso não seria possível, né, se eu não tivesse tido a educação que tive, tanto em casa quanto no tatame, né? Por você, é fundamental que eu cite isso, porque a ideia do GPCI, ela realmente veio num momento de inspiração, mas nada que a minha história já não trouxesse, pelos exemplos que eu tive contigo, principalmente foi a maior influência. Apesar do meu pai ser um grande mestre, ter sido sempre o mentor da minha vida, me direcionando, você foi sempre o meu professor, o meu exemplo, o cara que eu tinha ali na linha de frente, como o espelho, que eu sempre quis seguir essa linha. Então, quando chegou o GPCI, a base que a gente tinha feito já estava muito boa, né, mestre? Aí o que eu digo, e por isso, você teve a história da tua vida. Foi a minha história. Eu fui para o jiu-jitsu, depois fui para a família Gracie, dessa família, da saúde, né? Eu fui muito doente quando pequenininho. Então, isso foi a coincidência da vida. Você teve o Helder aí, coincidência, o Helder teve você e você teve o Helder. Isso é um nascimento, cara, que poucas pessoas têm. Vocês se complementaram de tal forma, ele com a sede tremenda disso, e você também, de uma forma sem ter na cabeça isso. Tinha sensações, sim, mas buscar o cara que é competente naquilo e o outro buscar aquilo é o que faltava ao GPCI dele e o que faltava ao seu GPCI, que o dele estava muito mais bem estruturado, porque a função dele era só aquela, a parte de segurança e a verbalização para aquilo. E você estava com conhecimento técnico para poder usar todo esse aparato teórico que ele tem
Ele tem, tanto que a forma dele falar, né, ele verbaliza bem. Essa é a forma de você falar, bicho. Ele aprendeu isso, né? Ele aprendeu até como dizer. Você tem que dizer bem, alto, firme, e a frase completa, sem nenhuma ondulação no som. A sonoridade tem que ser aquela. Pô, não tem ninguém que me entenda aquilo. Não tem ninguém que me entenda. Todo mundo entende. Não, e eu encontrar o Helder naquele momento foi uma oportunidade incrível. Ele transformou aquela proposta numa realidade. Se não fosse ele, o GPCI não seria, estaria ainda na teoria, seria uma estratégia de ensino ali, talvez, com certeza ia amadurecer, mas não da forma que foi, da forma que está hoje. Hoje nós temos um negócio bem, bem legal, que além cada vez melhor, né? Cada vez vocês estão estruturando melhor. Você vê, tá com um estúdio aí para poder o quê? Ajudar. Então, isso está tudo caindo dentro do processo. E o jiu-jitsu ganha muito bem com isso. Quem estiver interessado, gpci.online, GPCI, Gerenciamento Progressivo de Comportamento Inconveniente, .online, é só chegar lá, clicar, que vocês vão ter uma noção melhor do que a gente está falando. Mestrão, estamos no nosso horário aqui, queria que você desse as suas considerações finais. Eu quero dizer para você que esse momento, para mim, sempre, você vê, o tempo passou muito rápido, e a gente fala tanta coisa, né? Mas com conteúdo, com coisas que a gente está sentindo nesse momento das nossas vidas, né? E que para a gente é importante isso. Então, eu quero agradecer esse momento a você, um grande abraço, um grande beijo a você e estamos juntos, viu? Estamos juntos. Pode contar comigo, irmão. Obrigado, sobrinho querido. Um beijo. Beijo grande.